A gente vai falar hoje das previsões para a semana, essa semana que começa com eleições, tem resultado de eleições, está super mexida para todo mundo. E eu estou aqui com a astróloga Vanessa Tuleski e com a astróloga Nayara Tomaino para a gente conversar sobre as previsões astrológicas e também falar do coletivo, do Brasil, do mundo, mas também falar sobre a sua vida. Então, vou te convidar para você olhar no seu horóscopo personalizado do personagem qual a área da vida, qual a casa que você está com Vênus nesse momento, porque a gente vai falar especificamente desse planeta do amor e como é que você pode sentir umas mexidas de Vênus nessa semana. Você vai aqui no seu horóscopo personalizado e você vai para a lista de trânsitos, que é aqui nessa lateral, e você procura o trânsito de Vênus na casa. Então, você pode ver aqui que eu tenho Vênus, por exemplo, em quadratura com Mercúrio. Não é. Esse é um trânsito de aspecto. Você tem que procurar, ó, Vênus na casa. Então, é esse trânsito aqui de Vênus na casa que você vai acessar, ler e perceber em qual área da vida Vênus está ativando nesse momento. Agora que você já sabe a área da vida que você está com Vênus, vamos começar? Então vamos lá, gente. Estamos na véspera das eleições, vemos do eclipse, de uma semana turbulenta, ânimos super exaltados, e a gente vai entrar nesse período de votação e do resultado das eleições. Então, muita calma nessa hora. Tem um carinho, astros, tem um carinho conosco. Qual é o spoiler da semana, Vanessa? Semana de agito e imprevistos, Carol. Eu comentei no vídeo do primeiro turno que, ó, independente do resultado, ao final das eleições, metade da população ia estar infeliz. Essa previsão a gente não precisa de astrologia para saber, mas a Vanessa dando essa sensação de imprevisto, é um imprevisto turbulência, Ana, é isso que você está vendo também? Imprevisto nesse sentido de turbulência? Carol, com a ação de Marte e Urano aí bem forte essa semana, eu acho que a Vanessa escolheu a palavra reviravolta, que vai representar muito bem. E é isso, espere o inesperado. Eu acho que o carinho dos astros que você falou, a gente vai ter que criar esse ambiente ali no nosso círculo particular, porque o coletivo vai estar agitado mesmo. Já adorei a dica, que a gente já está dando essa dica desde a semana passada, Nai, para cuidar de si, para você navegar nesse fora melhor. Então, você já está no clima, é até do que a gente falou com o Yubi, muito, muito alinhada. Então, vamos lá, vamos entender esse primeiro aí, que céu escorpiano, o negócio vai estar lá profundo, intenso. O que esse céu escorpiano está falando aí para gente, Vanessa? Bom, a gente tem um céu escorpiano em duas etapas. Até a quinta-feira, o Sol está ali numa conjunção com Vênus, que já vem da semana anterior. E a partir da própria quinta-feira, é o Sol que começa a se juntar com Mercúrio. De qualquer maneira, a gente tem uma concentração de planetas em Escorpião. E o Escorpião, do lado positivo, ele tem a garra, a paixão, a energia de virada, de recuperação. Ela é muito escorpiana, mas do lado negativo, a paixão também às vezes assume uma cara de ódio, de extremismo, de você, digamos assim, ficar muito no 880. Então, nós vamos ter que observar como que a gente quer usar essa energia na nossa vida. Será que a gente vai usar para se regenerar, para se transformar, que é algo legal aí do escorpião? Ou a gente vai ficar numa frequência de radicalismo? Eu vou trazer aqui um fato no astrologuês que é interessante, que temos na astrologia algo que é chamado via combusta. A via combusta vai ali dos 15 graus de Libra até os 15 graus de Escorpião, porque o Sol fica em queda em Libra e a Lua fica em queda em Escorpião. Então, por conta dessa via combusta, nós temos um clima quente, seco e explosivo. Principalmente para os astrólogos antigos, o que esse astrologuês quer dizer? Pode ser um período perigoso. E aí a gente tem, como a Vanessa colocou muito bem, todo esse clima escorpiano bem forte, mas a Vênus e Mercúrio vai estar muito próximos do Sol. Quando eles estão ali até 3 graus, ainda tem algo a acrescentar, que é a combustão. Quer dizer que o Sol é tão quente, tão forte, que ele pode estar ali queimando um pouquinho a ação, o que esses planetas refletem. Então, exatamente como a Vanessa falou, a gente tem essa intensificação da energia escorpiana, mas no que a gente fala dos assuntos de Mercúrio, comunicação,
e de Vênus, da materialização, dos assuntos do romance, esses assuntos podem estar ali queimados, Carol. Então, acho que vai ser interessante a gente tomar um certo cuidado ao tratar desses assuntos e ver de onde vem toda essa intensidade, se às vezes a gente não está querendo recompensar a falta de algo, e isso pode virar, sim, uma compulsão, um exagero. Tem que lembrar também que, como o Sol ainda está numa conjunção com Vênus, até a quinta-feira, a gente tem uma energia também de paixão, de erotismo, voltada para o amor, para o lazer, que, claro, como pontuou a Nay, tem que ser bem usada, tá? Mas que pode ser interessante descansar, ter lazer, investir em entretenimento. E aí, Vanessa, entrando no segundo tema, né, que você falou das parcerias, conta esse tema para mim, eu fiquei pensando assim, a hora que começa também as associações, coligações pós-eleições, e aí já vai ter, pelo que você falou ali, confusões também, é isso? Conta para a gente de novo o segundo tema e já me dá essa dica. Então, o segundo tema é começar as tretas nas parcerias. Por que este título? Porque Vênus vai fazer uma oposição com Urano a partir da quinta-feira e uma quadratura com Saturno. Vai tocar, na verdade, a quadratura Saturno-Urano, que é uma marca aí de 2022 e também de 2021. Essa quadratura, ela tem, envolvendo Vênus, um paradoxo que é o seguinte: o Urano é aquele nosso lado que quer mudar, e o Saturno é o que eu tenho que conservar. Então, a gente tem uma semana de muitas mudanças em alianças, rupturas, mas algumas coisas também vão ficar amarradas. Eu queria mudar e não posso, ou eu vou ter que mudar algo que vai me custar bastante, porque tem um preço, um custo aqui. Então, é um aspecto que pode dar muita agitação social, muita agitação em redes sociais, e aí a Nay já tinha sublinhado sobre a via combusta, o lado agressivo que temos nessa semana, o lado até de uma fala contundente, que é uma característica, e nas parcerias na vida pessoal, é uma época que pode enrolar notícias, né, no coletivo de separações, tá? E que também as pessoas podem ter um questionamento, ou então, outra maneira desse aspecto se manifestar é uma fase agitada para as pessoas próximas. Sabe aquela fase que acontece tudo? Alguém tem imprevisto, seu pai, sei lá, quebra a perna, você tem que levar para o hospital. Então, espere-se uma certa dor de cabeça a partir da quinta-feira. Eu acho que é muito uma oportunidade, né, para a gente trabalhar alguns assuntos. Quando o Urano está envolvido, a gente tem imprevisto, a gente tem reviravolta, uma sensação muito forte de que as coisas estão sufocantes, né, aquela vontade de jogar tudo para o alto. Qualquer pessoa que fale qualquer coisa, às vezes a gente acha que é uma super cobrança, porque a gente quer liberdade, a gente quer mudar. E vem o Saturno fazendo um movimento quase que contrário, né? Porque o Saturno é a cobrança, é olhar para as coisas chatas e etc. Então, esses assuntos, eles vão ficar bem fortes. Eu acho que 2 avisos serão muito importantes. A gente ter cuidado com as autoridades, né? Porque o Urano é revolta e o Saturno é essa pressão. Então, para a gente ter cuidado para não brigar no lugar que a gente trabalha, não brigar com as pessoas mais velhas da nossa família, né? E a outra parte é justamente a gente trabalhar um pouquinho da nossa presença. Separar um tempo para meditar, para sentir que está ali no corpo, porque essas pressões externas, né, elas podem ser bem fortes. E muito cuidado, podemos ter uma perda de dinheiro inesperada, alguma coisa de um projeto que você queria que começasse, e aí eles falam, o orçamento vai atrasar, porque o Saturno é muito sobre isso. Então, eu acho que vai ser um momento muito bom para a gente rever as nossas finanças e ter muito cuidado com gastos errados, gastos irresponsáveis, porque Saturno, aonde a gente faz algo errado e irresponsável, ele vai lá e cobra. E, Vanessa, uma dúvida em relação a essa questão. Então, podem ter protestos, né, nisso que vocês estão falando, essas reviravoltas, problema com a autoridade, podem ter protestos e serem talvez mal conduzidos pelas autoridades, seria isso?
Talvez não sejam mal conduzidos, porque eu não vejo tanto uma energia aqui de repressão, digamos assim, agressiva, tá? Por parte de autoridades. Mas existe, sim, uma chance de protestos, mas podem, sim, rolar protestos e também coisas que vão estourar no coletivo, não só no Brasil, mas também no mundo, tá? A gente fala também que essas parcerias podem ter rupturas e situações complicadas também no âmbito internacional, uma semana agitada, né, por conta desse aspecto. Então, no âmbito internacional, você vê também na questão de rupturas em relação a parcerias ou apoios e coligações também na questão da guerra da Ucrânia? Sim, Carol, esse aspecto, ele vai estar ali forte, atuando no mundo inteiro. É claro que aí depende do país, se a gente quiser saber o horário muito exato, né, dessas conjunções, mas a gente já está trabalhando aqui com o processo que pode acontecer em alguns dias, né? Essa questão do Saturno serem os detentores de poder, né? Então, os presidentes, as pessoas que são importantes, e Urano é justamente a oposição a esse poder. Então, a gente pode ver, sim, alguma situação relacionada à guerra, algum protesto das pessoas, ou mesmo essas duas partes que estão envolvidas acirrarem um pouco a disputa. E aí, Vanessa, a gente deu a dica no início do programa das pessoas verem a área da vida que elas estão com Vênus no horóscopo personalizado, para elas sentirem essa quadratura, onde elas vão perceber mais essa quadratura, é isso? Sim, é importante também observar que, às vezes, você vai perceber a quadratura, mesmo que você não esteja tão envolvido. Então, eu dei um exemplo ali de ambiente de trabalho. Vamos supor que você está com a Vênus ali na casa 3 do seu mapa, que tem a ver com o ambiente. Às vezes, você não está envolvido você na polêmica, mas os seus colegas começam a brigar, começam a ter um desentendimento, ou seja, procura ver essa área da vida, como é que isso vai se manifestar. Porque, às vezes, entra um personagem e não é você exatamente que está vivendo aquela história, mas você é afetado. E nessa questão pós-eleição, a gente pode ver também turbulências econômicas no país, Nai? Sim, Carol, os assuntos estão muito atrelados, né? Mas quando a gente fala de Vênus, a gente está falando da questão financeira. Então, é a forma pela qual a gente lida com o PIB, a materialização. Tanto Saturno quanto Vênus estão ali bem envolvidos nos assuntos financeiros, né? Porque o Saturno são as instituições de poder. Então, até as instituições bancárias, né, estão envolvidas nesse assunto. Eu acho que quando a gente fala de período de eleição, né, a semana logo depois é um período muito próximo, mas eu acho que a gente pode sim observar algum reflexo na Bolsa de Valores. E acho que, nossa, contemplamos bem esse tema, né? Falamos bastante, deu para entender bastante. Queria agora saber dessa história de Marte retrógrado, Vanessa. Marte começa a retrogradar exatamente no dia do segundo turno, dia 30, e vai ficar dessa forma até o dia 12 de janeiro. E a gente ainda vai vivenciar até o final de novembro o Marte numa quadratura com Netuno, que a gente já vem experimentando em outubro, estamos conversando sobre isso. Bom, o Marte retrógrado, gente, ele costuma ser uma época em que a gente tem que usar essa energia muito para aperfeiçoar projetos, tá? Ele tem uma energia de revisão da ação. Toda retrogradação é uma revisão. Então, tem até quem faça lançamentos com Marte retrógrado, mas tem algo custoso aqui, porque são vários detalhes para serem pensados. É como se a ação não pudesse ser tão direta. Tudo que está retrógrado dá mais trabalho, é mais elaborado, tá? Então, se você ainda não está com o projeto afinado, pegue este período, que, aliás, coincide com o final do ano, para ir trabalhando nesse projeto e para lançar ali a partir da metade de janeiro, especialmente alguma lua nova de janeiro, né? Que a gente também dá essa dica, né? Pegar a lua nova, ou no mínimo evitar minguante, né? Pega a lua nova, crescente, cheia, mas evita minguante, porque a gente está agora em fase de elaboração. E aí eu trago também a minha visão, né, sobre Marte retrógrado, porque eu vejo que o Marte retrógrado,
ele aumenta a irritabilidade. Como o Marte tem a ver com ação, a gente começa a ter com a retrogradação muito empecilho, tá? E é uma época que vai aumentando a irritabilidade. Então, a gente, até metade de janeiro, vai ter que cuidar muito com isso e evitar muito conflito em que se possa ter uma postura invasiva, porque eu considero esse Marte retrógrado bastante bélico. Na minha experiência, ele acaba tendo reações muito intensas. E quando a gente fala em Marte, a gente está falando em interferência, em ação. Então, tome cuidado com a sua ação. Seria a maneira como eu pontuaria esse Marte retrógrado. Eu acho que quando a gente pensa, né, vou lançar um projeto. Eu nunca lancei projeto nem com Mercúrio, nem com Vênus, né, comunicação e assuntos de dinheiro retrógrados. E Marte, a tomada de iniciativa fica mais difícil, a gente vai ter um Marte em Gêmeos. Então, os assuntos de comunicação, da gente fazer ali um bom planejamento, conseguir chegar nas pessoas, eu acho que pode ser difícil. Concordo muito com a dica da Vanessa de deixar o lançamento de projetos para depois, né? E o que é essa dificuldade de conversas, né, de comunicação, ou das pequenas coisas que a gente tem que olhar ali nos estudos, né? A gente toma uma atitude, a gente faz um esforço, e ele pode ser rejeitado pelas pessoas, ou pela situação que a gente estava ali. A gente tenta fazer algo, tenta se motivar, e o outro não reconhece, ou a gente se motiva e é uma motivação mal empregada, né? Eu tomo uma atitude e ela pode ser muito mais explosiva, bélica, marcial do que eu percebi, né? Então, tanto essa lentidão, eu acho que eu vou começar algo e demora um pouquinho, às vezes uma preguiça. A gente está falando aqui do período até o dia 12 de janeiro, vai pegar promoções de Black Friday, de Natal, queima de final do ano. Então, acho que vai ser quase que impossível não lançar absolutamente nada, né? Então, o que a gente vai precisar fazer é caprichar na comunicação, principalmente porque a gente tem ali Gêmeos, mas porque esse Netuno, as pessoas podem não saber como fazer, né? A gente que trabalha com atendimento ao público, às vezes a pessoa busca uma informação, já prepara um roteirinho para mandar tudo para as pessoas. A gente vai ter que entender que as pessoas que vão chegar até a gente, elas vão estar confusas, elas vão trocar as informações. E se a gente quer vender, a gente quer lucrar, a gente quer nos nossos relacionamentos ter relacionamentos bons com as pessoas, a gente vai ter que ter um pouquinho desse trabalho de se prevenir. Uma coisa que eu estava lembrando também é que a gente vai ter Copa do Mundo, né? Com Marte retrógrado e Marte quadrado com Netuno. Então, vai ter muito imprevisto ali, vai ter time favorito perdendo, azarão saindo na frente, às vezes uma chuva atrapalhando, erro de jogador, erro de juiz. Não esperem uma Copa do Mundo, como é que eu posso dizer, toda certinha, que ela vai vir no meio da confusão, mas vai dar certo no final. Marte rege muitos esportes, né? Uma vez eu estava vendo algo incrível, que era Marte é o senhor da guerra, né? E aí a humanidade transformou a guerra no esporte, né? Que é um jeito de você estar ali competindo na arena. Então, muito bem pontuado. Eu acho que até acidentes com atletas, etc., mas acho que muito essa coisa da informação, né? Muda um jogo e eles não conseguem avisar todo mundo, tudo que houver, o assunto de comunicação e de informações mesmo fica um pouco perigoso. Então, essas foram as previsões para a semana tensa. Queria deixar para vocês aqui essa dica de você olhar para você, de você aproveitar essa semana escorpiana para você mergulhar e se regenerar depois de tantas turbulências que a gente viu que não vão parar. Então, a gente precisa saber navegar pelo período que está começando. E eu queria também que você já comentasse aqui que área da vida você está com Vênus para a gente continuar essa conversa com você e não deixar de seguir a Vanessa e a Nayara nas redes sociais, porque elas continuam falando de astrologia e dando dicas lá. E, é claro, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque a gente está lançando uma série de previsões para 2023, da astrologia, do tarô, da numerologia, com muitas dicas para você. Eu te vejo no próximo vídeo.